Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nesse instante trazer para você uma rápida reflexão da Palavra de Deus. Eu peço para você, se gostar, clicar aí no joinha e se inscrever no nosso canal. É com prazer que eu abro a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo de número 72 e o versículo 12, para esta rápida reflexão. Diz o seguinte a palavra de Deus: porque ele livrará ao aflito quando clamar, bem como ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude. Sabemos perfeitamente que todos aqueles que confiam em Deus, que são criaturas de Deus, que se relacionam com Deus, recebem desse Deus proteção, graça, força para vencer os obstáculos e as adversidades que surgem. Nós encontramos nesse texto a expressão do salmista, uma expressão muito clara, falando de 3 tipos de pessoas. Primeiro ele fala do aflito. O primeiro tipo de pessoa que o salmista destaca nesse texto, o aflito. O segundo tipo de pessoa que o salmista destaca nesse texto, o necessitado. E o terceiro tipo de pessoa que o salmista também se refere no texto lido é aqueles que não têm quem o ajude. Os 3 tipos de pessoas o salmista está falando. São exatamente esses 3 tipos de pessoas que Deus faz questão de assistir, que Deus faz questão de estar ao lado. O aflito, quem de nós, neste intervalo entre o instante do nosso nascimento até o instante que partirmos para a eternidade, chamado vida, quem aqui nesta vida não sofreu algum tipo de aflição? Pois bem, a palavra de Deus ela está a falar para nós. Deus, através da sua palavra, está falando para nós, dizendo que Ele cuida do aflito, que Ele dá assistência ao aflito, que Ele socorre ao aflito, que Ele ouve ao aflito. Não importa qual tenha sido ou qual seja a aflição que você tem enfrentado, mas você precisa estar consciente. E neste momento eu quero chamar a sua atenção para focar exatamente nisto. Deus, Ele socorre ao aflito. Deus, Ele ouve aqueles que estão em aflição. Deus age na vida daqueles que estão passando por aflições. A ideia de que tudo é maravilha não é uma ideia bíblica, porque o Senhor Jesus Cristo, aquele que entende mais do que qualquer ser humano na história da humanidade, de pessoas, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. É bem verdade e é bem provável que você, quem nunca sofreu, você, nós, quem nunca sofreu uma aflição nesta vida? Mas o próprio Jesus também vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa se a aflição é uma aflição de ordem sentimental, não importa se a aflição é de ordem espiritual, não importa se esta aflição é de ordem moral, não importa se essa aflição é de ordem financeira.
O fato é que Deus fala, através desse texto, do Salmo 72, versículo 12, que Ele livrará ao aflito quando clamar. Quando é que Deus livra esse aflito? Quando ele clama, quando ele entra em oração, quando ele busca a Deus, quando ele faz questão de estar ao lado daquele que, por nós, como disse o salmista, tudo executa. As aflições, elas existem. As aflições, elas surgem. E interessante que essas aflições, elas não pedem, elas não mandam aviso, elas surgem de improviso. Mas o Senhor está a falar conosco, está a falar com você através da sua palavra, dizendo: Ele livrará ao aflito quando clamar. Esse é o primeiro tipo de pessoas que Deus tem prazer em ouvir. Se você está passando por algum tipo de aflição, clame. É esta a receita, é este o conselho, é este o ensino da palavra de Deus. O segundo tipo de pessoas que Deus assiste são aqueles que não têm quem o ajude. Muitas vezes nós confiamos no amigo, muitas vezes confiamos no nosso dinheiro, mas no momento mais crucial, no momento da gringolada, os amigos desaparecem. No momento que nos falta o dinheiro, nos falta a saúde, os amigos desaparecem. Mas o Deus que o salmista conhecia, que ele escreve, fala de que Deus é aquele que dá assistência, que toma providência na vida daqueles que não têm quem o ajude. E o terceiro tipo de pessoas que Deus tem prazer de assistir é os necessitados. A Bíblia vai dizer em outra parte: por causa da opressão do aflito, do pobre e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei do meu trono, diz o Senhor. Portanto, não importa qual a sua necessidade, o mais importante é reconhecermos, é nos conscientizarmos daquilo que a palavra de Deus está a falar para nós, está a falar para você. Medite nisto, pense nisto. Talvez você esteja se sentindo sozinho, talvez você esteja se sentindo impotente diante de tantas coisas que porventura tenham aparecido ou surgido na sua vida. Mas lembre-se que Deus é aquele que ouve ao aflito quando clamar, bem como ao necessitado e aqueles que não têm quem o ajude. Confie nesse Deus. Deposite sua confiança nesse Deus. Não importa se você faz parte, se a sua vida neste momento se encontra em um desses três tipos de pessoas, mas saiba que Deus está contigo, não vai te desamparar. Portanto, o Senhor livrará ao aflito quando clamar, bem como ao necessitado e àquele que não tem quem o ajude.